Cumprimento a todos os meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 7. A influência de um bom lar. Este capítulo se concentra na vida de Martinho Lutero. O período das igrejas do Apocalipse refere-se ao período da igreja de Sardes. Queridos, entre aqueles que foram chamados por Deus para dirigirem a igreja de Deus, das trevas do papado para a luz de uma fé mais pura, achava-se Martinho Lutero, zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo outro temor senão o temor de Deus, e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além da Bíblia, as Sagradas Escrituras. Lutero foi o homem para o seu tempo. Por meio dele, Deus efetuou uma obra para a reforma da igreja e esclarecimento do mundo. Como os primeiros arautos do Evangelho, Wycliffe, João Hus, Jerônimo, também Lutero veio de uma classe e de um lar pobre. Seus primeiros anos foram passados no humilde lar de um camponês alemão. O sonho do pai de Lutero era que ele fosse um advogado, mas Deus tencionava fazer dele um construtor no grande templo que tão vagarosamente vinha se erigindo através dos séculos. Agruras, privações e severa disciplina foram a escola na qual a sabedoria divina preparou Lutero para a importante missão da sua vida. O pai de Lutero era um homem de espírito forte, ativo e de grande força de caráter, honesto, resoluto e correto. Mas ele ficou muito desgostoso quando Lutero, sem o seu consentimento, entrou para o convento, só se reconciliando com o filho passados 2 anos, e mesmo então suas opiniões permaneceram as mesmas. Na escola para onde Lutero foi enviado com pouca idade, ele foi tratado com aspereza e mesmo com violência. Tão grande era a pobreza dos seus pais que, ao ir de casa para a escola noutra cidade, foi por algum tempo obrigado a ganhar o pão cantando de porta em porta e muitas vezes passava fome. À noite, Lutero se deitava com o coração triste, olhando a tremer para o tenebroso futuro e com um contínuo terror ao pensar em Deus como um juiz severo, implacável, tirano cruel, em vez de um bondoso Pai Celestial. Lutero tinha sede de saber e o seu feitio de espírito ardoroso e prático levou-o a desejar o que é sólido e útil em vez do que é vistoso e superficial. Quando alcançou a idade de 18 anos, ele entrou na Universidade de Erfurt. Sua situação foi mais favorável e suas perspectivas mais brilhantes do que nos primeiros anos. Lutero tinha uma mente retentiva, uma vívida imaginação, poderosa faculdade de raciocinar e aplicação incansável. Colocaram-no logo em primeiro lugar entre os seus companheiros. O temor do Senhor habitava no coração de Lutero. Ele tinha uma constante intuição da sua dependência do auxílio divino e não deixava de iniciar cada dia orando. Ele costumava dizer que orar bem é a melhor metade do estudo. Enquanto um dia Lutero examinava os livros da biblioteca na universidade, ele descobriu uma Bíblia latina. Nunca dantes vira tal livro. Ignorava mesmo a existência da Bíblia. Tinha ouvido porções dos evangelhos, das epístolas que se liam ao povo no culto público. Agora, pela primeira vez, ele, com reverência, com um misto de reverência e de admiração, folheava as páginas sagradas. Pulso acelerado, coração palpitante, lia por si mesmo as palavras da vida, detendo-se aqui, detendo-se ali, para exclamar: "Oh, quem dera Deus me desse tal livro!" Um desejo ardente no coração de Lutero era se libertar do seu senso de culpa, dos seus pecados e encontrar paz com Deus. E foi isso que levou Lutero para um mosteiro, a dedicar-se a uma vida monástica. Exigiram dele o efetuar os trabalhos mais humildes, a mendigar de porta em porta. Ele achou uma Bíblia
acorrentada na parede do convento, e a ela ele recorria muitas vezes, aprofundando-se nele as convicções de pecado. Procurou pelas próprias obras obter o perdão, obter a paz. Levava uma vida de austeridade, esforçando-se por meio de jejuns, vigílias e penitências para subjugar os males da sua natureza, dos quais a vida monástica não o libertava. Como resultado desta vida dolorosa de disciplina, ele perdeu as forças físicas e sofria agora de desmaios, de cujos efeitos nunca se restabeleceu por completo. Mas, com todos os seus esforços, a alma sobrecarregada não encontrou alívio. Finalmente, ele foi arrojado às bordas do desespero. Quando pareceu para Lutero que tudo estava perdido, Deus arrumou para ele um amigo, um auxílio. O piedoso Staupitz abriu a palavra de Deus para Lutero e, mandando-lhe que não olhasse mais para si mesmo, que cessasse a contemplação do castigo infinito pela violação da lei de Deus e que ele deveria olhar para Jesus. Este foi o conselho de Staupitz. Olhe para Jesus, o seu Salvador, que perdoa os seus pecados. Em vez de torturar-se por causa dos seus pecados, lance-se nos braços de Jesus, o Redentor. Confie nele, na justiça da sua vida, na expiação da sua morte. Escute ao Filho de Deus. Ele se fez pobre para enriquecer você e lhe dar a certeza do favor divino. Ame aquele que primeiro amou você. Finalmente, Lutero foi ordenado sacerdote, sendo chamado do claustro para o cargo de professor da Universidade de Wittenberg. Ali, ele se aplicou ao estudo das Escrituras nas línguas originais. Começou a fazer conferências sobre a Bíblia. Staupitz, seu amigo e superior, insistia com que ele deveria subir no púlpito e começar a pregar a palavra de Deus. Lutero hesitava, sentindo-se indigno de falar ao povo em lugar de Jesus. Foi apenas depois de longa luta que ele cedeu às solicitações dos amigos. A eloquência de Lutero cativava os ouvintes. A clareza e o poder com que ele apresentava a verdade levavam os seus ouvintes à convicção e seu fervor tocava os corações. Lutero ainda era um verdadeiro filho da Igreja Papal. Na providência de Deus, ele foi levado a visitar a cidade de Roma, hospedando-se aqui e ali nos mosteiros através do caminho. Em um convento na Itália, ele se encheu de admiração ante a riqueza, magnificência e luxo que ele testemunhou naquele mosteiro. Os monges, eles estavam vestidos com esplêndidas roupas, ornamentavam-se com as mais ricas e custosas vestes e banqueteavam-se em suntuosas mesas. Com dolorosos pressentimentos, Lutero contrastou esta cena com a renúncia e rigores da sua própria vida. Afinal, ele chegou em Roma. De longe ele contemplou a cidade das 7 colinas, a cidade dos 7 montes. Com profunda emoção, ele se prostrou no solo, exclamando: Santa Roma, eu te saúdo. Entrou na cidade, visitou as igrejas, ouviu as histórias maravilhosas repetidas pelos padres e pelos monges, observava a iniquidade que existia entre todas as classes do clero, ouviu gracejos imorais dos prelados, horrorizou-se com sua espantosa profanidade, mesmo durante a missa. Ao associar-se aos monges e cidadãos, deparou-se com um desregramento e uma libertinagem em Roma. Por isso, costumavam dizer: se existe inferno, Roma está construída sobre ele. É um abismo de onde procede toda espécie de pecado. Por um decreto recente, foi prometido pelo Papa certa indulgência, perdão dos pecados, a todos que subissem de joelhos a escada de Pilatos. Esta escada de Pilatos diziam ter sido a escada
pela qual Jesus Cristo desceu ao sair do tribunal romano. E diziam que, miraculosamente, esta escada tinha sido transportada de Jerusalém para Roma. Lutero, desejando alcançar paz e perdão, decidiu subir aquela escada. Ele, um dia subindo devotamente esses degraus, quando de súbito uma voz semelhante a trovão parecia dizer-lhe: o justo viverá da fé. Romanos 1, 17. Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar envergonhado, horrorizado. Desde aquele tempo, desde o momento em que ele ouviu aquela voz, o justo viverá da fé. Romanos 1, 17. Ele viu mais claramente do que nunca dantes a falácia, o engano de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade da fé constante nos méritos de Jesus. Quando Lutero deu as costas para Roma, voltando para a Alemanha, também dela volveu o seu coração. E desde aquele tempo, o afastamento se tornou cada vez maior, até romper todo contato com a Igreja Papal. Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu na Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. Fizera solene voto de estudar cuidadosamente a palavra de Deus todos os dias da sua vida e pregá-la com fidelidade, e não os dizeres e doutrinas dos papas. Não mais era o simples monge e professor, mas agora Lutero era o autorizado arauto da Bíblia. Fora chamado para pastor, a fim de alimentar o rebanho de Deus. Declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas senão as que se apoiam nas Sagradas Escrituras. Estas palavras de Lutero feriram o próprio fundamento da supremacia papal. Continham o princípio vital da reforma protestante. Lutero viu o perigo de exaltar as teorias humanas acima da palavra de Deus. Acendeu-se em Wittenberg uma luz, cujos raios deveriam estender-se às regiões mais remotas da Terra, aumentando em brilho até o final do tempo. A luz e as trevas não podem combinar. Entre a verdade e o erro há um conflito irreprimível. Lutero disse, alguns anos depois do início da Reforma: Deus não me guia, Ele me impele avante, arrebata-me. Não sou senhor de mim mesmo. Desejo viver em repouso, mas sou arrojado ao meio de tumultos e revoluções. Deus conduzia Lutero. A Igreja de Roma mercadejava a graça divina. Com a alegação de levantar fundos para a construção da Igreja de São Pedro, em Roma, publicamente se ofereciam à venda indulgências, perdão dos pecados, por autorização do Papa. Pelo preço do crime, deveria-se construir um templo para o culto a Deus. Tetzel era o oficial designado pelo Papa para vender as indulgências na Alemanha. Mas Tetzel era culpado das mais terríveis ofensas à sociedade e à lei de Deus. Havendo, porém, escapado dos castigos devido aos seus crimes, ele foi empregado pelo Papa para promover os projetos mercenários das indulgências, um projeto mercenário nada escrupuloso do Papa. Quando Tetzel entrava numa cidade, ia na frente dele um mensageiro anunciando: a graça de Deus e do Santo Padre está às vossas portas. E quando Tetzel subia ao púlpito, exaltava as indulgências como o mais precioso dom de Deus. Declarava que, em virtude dos seus certificados de perdão, todos os pecados que o comprador mais tarde quisesse cometer ser-lhe-iam perdoados e que, mesmo o arrependimento, não era necessário. Mais do que isso, Tetzel assegurava aos ouvintes que as indulgências tinham poder para salvar não somente os vivos, mas também os mortos, que, no mesmo instante em que o dinheiro tinia de encontro ao fundo da sua caixa, a alma em cujo favor era pago escaparia do purgatório e ingressaria no céu. Lutero, queridos, conquanto ainda católico romano, da mais estrita classe, encheu-se de horror
ante as blasfemas declarações de Tétzio, vendendo as indulgências. Muitos da sua própria congregação, onde Lutero era o pastor, muitos haviam comprado certidões de perdão e logo começaram a dirigir-se a Lutero, confessando seus vários pecados e esperando serem absolvidos, não porque estivessem arrependidos, mas porque agora eles tinham os certificados das indulgências. Queridos, Lutero recusou absolver estas pessoas, advertindo-os de que, se eles não se arrependessem, se eles não se reformassem, eles não poderiam receber o perdão dos pecados. Com grande perplexidade, voltaram para Tétzio, queixando-se de que o seu confessor, Martinho Lutero, recusara-lhes o certificado do perdão. E alguns, ousadamente, exigiam que devolvessem o dinheiro deles. O frade Tétzio se encheu de cólera, proferiu as mais terríveis maldições contra Lutero, fez com que se acendessem fogos nas praças públicas e declarou haver recebido do Papa ordens para queimar todos os hereges que pretendessem se opor às suas santíssimas indulgências. Nesse tempo, Lutero entrou ousadamente em sua obra como campeão da verdade. Aconselhava o povo a não comprar indulgências de Tétzio, mas que eles deveriam olhar com fé para Jesus Cristo crucificado, o Redentor. Prosseguindo Tétzio em seu comércio e ímpias pretensões, Lutero decidiu-se a um protesto mais eficaz contra esses clamorosos abusos. Logo se apresentou-lhe uma boa ocasião. A festa de Todos os Santos estava se aproximando. E foi no dia 31 de outubro de 1517 que Lutero decidiu pregar na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. Estas 95 teses eram um ataque direto contra as indulgências. As proposições de Lutero atraíram a atenção de todos. Eram lidas e relidas e repetidas de todos os lados. Estabeleceu-se grande excitação na universidade e na cidade inteira. Essas teses mostravam que o poder de conferir perdão ao pecado e de remir a sua pena jamais fora confiado ao Papa ou a qualquer outro homem. As teses de Lutero desafiavam discussão, mas ninguém ousou aceitar o repto. As questões por Lutero propostas, em poucos dias, se espalharam por toda a Alemanha e em breves semanas repercutiram pela cristandade toda. Queridos, Lutero tremia quando olhava para si mesmo. Um só homem? Opor-se às mais poderosas forças da terra? Algumas vezes, Lutero duvidava se havia sido, na verdade, levado por Deus a se colocar contra a autoridade da igreja. Quem era eu, escreveu Lutero, para se opor à majestade do Papa, perante quem os reis da terra e o mundo inteiro tremiam? Ninguém poderá saber o que meu coração sofreu durante estes primeiros 2 anos e em que desânimo, poderia dizer, em que desespero me submergi. Mas Lutero não foi abandonado ao desânimo. Quando faltou o apoio humano, olhou para Deus somente. Para um amigo da Reforma, Lutero escreveu: não podemos atingir a compreensão das Escrituras, quer pelo estudo, quer pelo intelecto. Teu primeiro dever é começar pela oração. Roga ao Senhor que te conceda, por sua grande misericórdia, o verdadeiro entendimento da sua palavra. Não há nenhum intérprete da palavra de Deus, senão o autor desta palavra. Como ele mesmo diz, e serão todos ensinados por Deus. Nada esperes dos teus próprios trabalhos, de tua própria compreensão, confia somente em Deus e na influência do seu Espírito. Crê isto pela palavra de um homem que tem tido experiência. Quando os inimigos apelavam para os costumes e tradições, ou para as asserções e autoridade do Papa, Lutero os enfrentava com a Bíblia, e com a Bíblia unicamente. Ele é um herege
Diziam eles, bradavam os zelosos romanos. É alta traição a igreja permitir que tão horrível herege viva uma hora a mais. Arme-se imediatamente para ele a forca. Lutero recebeu intimação para comparecer a Roma, a fim de responder pela acusação de herege. A ordem encheu de terror os seus amigos, porque eles sabiam perfeitamente do perigo em que ele estaria naquela corrupta cidade, Roma, já embriagada com o sangue dos mártires de Jesus. Protestaram contra a sua ida para Roma e pediram para que ele fosse interrogado na Alemanha. E assim foi feito, e foi designado um núncio papal para ouvir o caso. Nas instruções comunicadas pelo pontífice, falaram de Lutero já como herege, antes do julgamento. Aqui se patenteia o verdadeiro espírito de Roma. Nenhum indício de princípios cristãos ou mesmo de justiça comum se pode notar em todo o documento escrito pelo Papa. Lutero estava a grande distância de Roma. Não tivera nem mesmo a oportunidade de explicar ou defender sua atitude. No entanto, antes que o seu caso fosse investigado, era sumariamente declarado herege. E no mesmo dia, exortado, acusado, julgado e condenado. E tudo isto por aquele que se intitula como Santo Pai, a única autoridade suprema, infalível na igreja ou no Estado. Nesta ocasião, em que Lutero tanto necessitava da simpatia e conselho de um verdadeiro amigo, Deus providenciou para ele um amigo, Melanchthon. Deus enviou Melanchthon para Wittenberg. Era um jovem, modesto e tímido nas suas maneiras. O são discernimento de Melanchthon, o seu extenso saber e convincente eloquência, combinados com a pureza e retidão de caráter, conquistaram a admiração e estima de todos. Melanchthon acrescentou força para a reforma e foi uma fonte de grande animação para Lutero. Augsburgo foi designada para ser o lugar para o processo, e o reformador, Lutero, partiu a pé até Augsburgo. As notícias da chegada de Lutero a Augsburgo deram grande satisfação para o prelado papal. O perturbador herege, que despertava a atenção do mundo inteiro, parecia agora estar nas mãos de Roma. E o legado papal decidiu que Lutero não deveria escapar. O legado, em suas entrevistas com Lutero, mostrava grande amizade, mas exigia que Lutero se submetesse implicitamente à autoridade da Igreja de Roma e cedesse em todos os pontos sem argumentações e nem questionamentos. Na próxima entrevista, Lutero apresentou uma exposição clara, concisa, poderosa das suas opiniões, amplamente apoiadas por muitas citações das Escrituras Sagradas. Este documento, depois de Lutero ter lido em voz alta diante do cardeal, o cardeal simplesmente pegou o documento de Lutero e jogou para o lado, desdenhosamente. Ele disse que aquilo era somente um acervo de palavras ociosas e citações que nada provavam. Quando o prelado viu que o raciocínio de Lutero era irrespondível, perdeu todo o domínio de si mesmo e, colérico, exclamou: retrate-se ou vou te mandar para Roma, para ali você comparecer perante os juízes comissionados para tomarem conhecimento da sua causa. E finalmente declarou, em tom altivo e irado: retrate-se ou nunca mais volte. Os esforços de Lutero nesta ocasião não ficaram sem bons resultados. A grande assembleia presente tivera oportunidade de comparar os dois homens e julgar por si mesmos do espírito manifestado pelos dois homens. Quão assinalado era o contraste! O reformador Lutero, simples, humilde, firme, permanecia na força de Deus, tendo ao seu lado a verdade, a Bíblia. O representante do Papa, importante aos seus próprios olhos, despótico, altivo, desarrazoado, achava-se sem nenhum único argumento e apoio da Bíblia, somente exclamando e repetindo veementemente: retrate-se ou será enviado para Roma para o castigo.
Se bem que Lutero se houvesse munido de salvo-conduto, os romanistas estavam conspirando para apanhá-lo e aprisioná-lo. Lutero planejou abandonar Augsburgo sem ser percebido. E assim ele fez. Deixou Augsburgo antes do raiar do dia, a cavalo, acompanhado apenas de um guia. Ele atravessou, sem ser percebido, as ruas escuras de Augsburgo e silenciosamente saiu da cidade. E antes que o legado soubesse da partida de Lutero, achava-se ele além do alcance dos seus perseguidores. Satanás e os seus emissários estavam derrotados. O homem que haviam pensado estar em seu poder tinha fugido. Escapara como um pássaro da armadilha do caçador. Com as notícias da fuga de Lutero, o legado ficou opresso de surpresa e cólera. Deu expressão à sua raiva, escrevendo uma carta a Frederico, o eleitor da Saxônia, denunciando com amargura Lutero e reclamando que Frederico enviasse o reformador de volta para Roma ou que o banisse da Saxônia. Em resposta ao pedido do legado, Frederico escreveu: visto que o Dr. Martinho Lutero compareceu perante vós em Augsburgo, deveríeis estar satisfeitos. Nenhum dos homens doutos de nosso principado me informou de que a doutrina de Martinho seja ímpia, anticristã ou herética. O príncipe recusou-se, além disso, a enviar Lutero para Roma ou expulsá-lo dos seus domínios. Os escritos de Lutero haviam suscitado por toda parte novo interesse nas escrituras sagradas. E não somente de todos os recantos da Alemanha, mas de outros países que congregavam estudantes na universidade. Jovens de todas as partes estavam chegando a Wittenberg pela primeira vez. Eles erguiam as mãos para o céu e louvavam a Deus por ter feito com que desta cidade, Wittenberg, a luz da verdade resplandecesse como de Sião nos tempos antigos. Lutero ainda não estava de todo convencido dos erros do romanismo. Estou lendo, disse Lutero, os decretos dos pontífices, e não sei se o Papa é o próprio anticristo ou apóstolo do anticristo. No entanto, Lutero, nessa ocasião, ainda era adepto da Igreja de Roma e não tinha o pensamento de que em algum tempo se separaria da sua comunhão. Os escritos e doutrinas de Lutero estendiam-se, espalhavam-se por todas as nações da cristandade. A obra espalhou-se na Suíça, na Holanda. Exemplares dos seus escritos tiveram ingresso na França, na Espanha. Na Inglaterra, seus ensinos eram recebidos como palavras de vida. À Bélgica e à Itália também se estendeu a verdade. Milhares estavam a se despertar do torpor mortal para a alegria e a esperança de uma vida de fé em Jesus Cristo. Roma se exasperou cada vez mais com os ataques de Lutero. Foi declarado, mesmo por doutores das universidades católicas, que aquele que matasse o monge rebelde estaria sem pecado. Certo dia, um estranho, com uma arma de fogo escondida sob a capa, aproximou-se de Lutero e perguntou por que ele ia assim, sozinho. Então Lutero respondeu: eu estou nas mãos de Deus. Ele é a minha força e o meu escudo. Que me poderá fazer o homem? Ouvindo estas palavras, o estranho empalideceu e fugiu como se fosse da presença de anjos do céu. Foi aproximadamente por esse tempo que Lutero, lendo as obras de João Hus, achou que a grande verdade da justificação pela fé em Jesus Cristo, doutrina que ele, Lutero, estava pregando, era também a mesma doutrina que João Hus pregava, que Jerônimo pregava. Nós todos, disse Lutero, São Paulo, Santo Agostinho e eu mesmo, temos sido hussitas e não o sabíamos. Lutero escreveu ao Papa dizendo: é horrível contemplar o homem que se intitula Vigário de Cristo, a ostentar uma magnificência que nenhum imperador pode igualar. É isso ser semelhante a Jesus? Ou semelhante ao humilde Pedro? Ele é, dizem, o Senhor do mundo, mas Cristo, cujo vigário ele se jacta de ser, disse: meu reino não é deste mundo. Podem os domínios de um vigário estender-se
além dos de seu superior? Assim, escreveu ele acerca das universidades. Lutero disse: receio muito que as universidades se revelem grandes portas do inferno, a menos que diligentemente trabalhem para explicar as Santas Escrituras e gravá-las no coração dos jovens. Não aconselho ninguém a pôr seus filhos onde as Escrituras não reinem supremas. Toda instituição em que os homens não se achem incessantemente ocupados com a palavra de Deus tende a se tornar corrupta. 60 dias foram concedidos ao reformador e aos seus adeptos, findos os quais, se não abjurassem, se não se retratassem, deveriam todos ser excomungados da Igreja de Roma. Foi uma crise terrível para a Reforma. Durante séculos, a sentença de excomunhão de Roma feria de terror aos poderosos monarcas. Aqueles sobre quem caía a condenação de excomunhão eram tratados como proscritos e que deveriam ser perseguidos e exterminados. Com fé e coragem de mártir, Lutero escreveu: o que está para acontecer, eu não sei, nem cuido em sabê-lo. Caia onde cair o golpe, não tenho receio. Nem ao menos uma folha tomba ao solo sem a vontade de nosso Pai. Quanto mais não cuidará ele de nós. Coisa fácil é morrer pela palavra, visto que a própria palavra, ou o verbo, que se fez carne, morreu. Se morrermos com ele também viveremos. E passando por aquilo por que ele passou antes de nós, estaremos onde ele está, e com ele habitaremos para sempre. Quando a bula papal chegou a Lutero, ele disse: desprezo-a, ataco-a como ímpia e como falsa. É o próprio Cristo que está sendo condenado nesta bula. Lutero disse: sinto já maior liberdade em meu coração, pois finalmente sei que o Papa é o anticristo e que o seu trono é o próprio trono de Satanás. Na presença de uma multidão de estudantes, doutores e cidadãos de todas as classes, Lutero queimou a bula papal com as leis canônicas, decretais e certos escritos que sustentavam o poder papal. Quando seus inimigos o acusavam dizendo que a sua causa da reforma era fraca demais porque ele estava sozinho, ele respondeu: Moisés esteve sozinho na partida para o Egito. Elias esteve sozinho no reino contra Acabe e Jezabel. Isaías esteve sozinho em Jerusalém. Ezequiel esteve sozinho em Babilônia. Deus nunca escolheu como profeta nem qualquer outra grande personagem, mas comumente Deus escolhia homens humildes e desprezados, e uma vez mesmo o pastor Amós. Em todas as épocas, os santos tiveram que reprovar os grandes reis, príncipes, sacerdotes e sábios com perigo da própria vida. Não me considero profeta, dizia Lutero, mas digo que eles devem temer precisamente porque eu estou só e eles são muitos. Disto estou certo, que a palavra de Deus está comigo e não com eles. O Papa ameaçara Lutero de ser excomungado se ele não se retratasse, e agora a ameaça se cumpriu. Aparece então uma nova bula, declarando a separação final do reformador da Igreja de Roma, denunciando-o como amaldiçoado do céu e incluindo na mesma condenação todos os que recebessem as doutrinas dele. A oposição, meus queridos, a oposição é o quinhão de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especialmente aplicáveis ao seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, verdade de especial importância naquele tempo. Existe também uma verdade presente para a igreja hoje. Aquele que todas as coisas faz segundo o conselho da sua vontade. Foi servido colocar os homens em circunstâncias várias e ordenar-lhes deveres peculiares aos tempos em que vivem e às condições sob as quais são postos. Se prezassem a luz a eles concedida, patentear-se-iam diante deles mais amplas perspectivas da verdade. Esta, porém,
não é hoje desejada pela maioria, mais do que o foi pelos romanistas que se opunham a Lutero. Mas, infelizmente, ainda existe hoje a mesma disposição de aceitar teorias de homens em vez da palavra de Deus. A mesma disposição das eras passadas. Os que apresentam a verdade para este tempo presente não devem esperar serem recebidos com mais favor do que o foram os primeiros reformadores. Vou repetir. Os que apresentam a verdade para este tempo presente não devem esperar serem recebidos com mais favor do que o foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro, entre Cristo e Satanás, há de aumentar, só aumentar, em intensidade até ao final da história deste mundo. Disse Jesus aos seus discípulos: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. João capítulo 15, 19 e 20. E por outro lado, declarou o Senhor Jesus Cristo explicitamente: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem o bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Lucas 6, 26. O espírito do mundo não está hoje mais em harmonia com o espírito de Jesus do que nos primitivos tempos. E os que pregam a palavra de Deus em sua pureza não serão recebidos hoje com maior favor do que o foram naquele tempo. As maneiras de fazer oposição à verdade podem mudar. A inimizade pode ser menos manifesta porque é mais arguta. Mas o mesmo antagonismo ainda existe hoje e se manifestará até o fim do tempo. Que Deus te ajude, meu querido irmão. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim, para que tenhamos o espírito de reformadores, comprometidos com a Bíblia e a Bíblia somente. Amém.